E, pessoal, a Petrobras sinalizou a disposição para mudar o seu plano de atendimento à fauna diante de uma eventual emergência na Foz do Amazonas, o que poderia destravar o processo de licenciamento para exploração de petróleo ali na bacia. A gente percebe ainda a Petrobras patinando de alguma forma para tentar seguir com esse plano. Isso expõe também um certo interesse do presidente da República, diferentemente do que gostaria a ministra do Meio Ambiente. Como é que você vê, então, essa estratégia da Petrobras agora, hein, Gustavo Segré? Complexa a vida da ministra Marina Silva, porque, por um lado, tem que ver se ela continua defendendo a sua política de proteção ambiental, contrapondo essa política da Petrobras e especificamente do presidente da República, e sem conseguir dar muitas explicações de por que as queimadas no Pantanal e na Amazonas são as maiores nos últimos 20 anos. Então, me parece que é um momento oportuno para que possamos ouvir o que a ministra tem para dizer, tanto das questões da Petrobras, na Foz da Amazônia, quanto das queimadas. Eu gostaria muito de saber o que ela pensa. Fábio Piperno, é um movimento muito delicado tanto para o presidente da República quanto para a ministra, diante de todo o histórico que se tem entre essas ambas figuras e também do partido com a ministra do Meio Ambiente, que volta com tudo neste governo, volta com destaque, com respeito e com uma autoridade maior nessa pasta da qual ela entende tanto? Eu acho que é importante, Evandro, que também as pessoas entendam que o presidente da República jamais fez segredo da intenção de, no governo dele, a Petrobras explorar aquilo. Aliás, há uma tentativa de que isso aconteça praticamente desde que ele tomou posse. Tem respeitado, obviamente, as decisões do IBAMA, que contam com o respaldo da ministra, mas esse, sem dúvida nenhuma, é, sim, um ponto de atrito entre os dois. De qualquer forma, eu acho também fundamental, muito importante, que a Petrobras cada vez mais ofereça garantias melhores, garantias de que não vai, né, de alguma forma, causar dano ao meio ambiente, caso ela consiga explorar esse petróleo. Eu já disse várias vezes que eu sou muito favorável à exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Isso pode ser um novo pré-sal. E vamos lembrar uma coisa, o pré-sal vai ter um ponto de esgotamento em algum momento da primeira metade da próxima década. Depois disso, a produção vai começar a declinar. Hoje, é muito bonito falar em transição energética, mas e se não tiver depois os recursos suficientes para isso? E não vamos esquecer que nesse ano aqui, de 2024, o petróleo já vai ser o principal item da pauta de exportações do Brasil. E aí, daqui 10, 15 anos vamos ficar sem isso? Quem é que vai arrumar o dinheiro para compensar isso? Ô Zé Maria Trindade, a gente está falando também de uma ministra que não é inexperiente na política. Quando ela assumiu este cargo, ela provavelmente sabia que não teria também passe livre sem nenhum debate ou que todas as vontades dela seriam atendidas imediatamente sem nenhum tipo de contradição. Quando ela saiu do governo, ela saiu atirando exatamente por um debate parecido, né? E acabou se transformando em adversária do PT e adversária do presidente Lula e continuou no debate. Quando ela voltou, e é uma crítica que eu faço e um conselho que eu dou, senhores, senhoras, nunca contratem quem você não pode demitir. Então, ela chegou no governo numa situação muito forte, internacional. É uma figura internacional, absoluta, né? E idolatrada, uma santa. Então, como demitir uma santa do governo? Então, é enrascada para os dois. E esse debate, ele é inevitável. Ela não é a vetadora geral da República. Ela tem que entender que existem interesses. O Piperno tem razão. A pauta de exportação do Brasil está basicamente no agronegócio e na área mineral, petróleo, gás e minérios, né? Ninguém fala muito disso, mas são as duas balanças. Não é a principal item, não é o agronegócio. Mas não, ali do lado Zé, mas é o seguinte, sim, agora, por produto, o petróleo nesse ano, pela primeira vez, ele já ultrapassa a soja. Então ele passa a ser o principal item da balança em 2024.
É porque o agronegócio não é só soja. Não. Você tem razão, os dois são pesados. Não. Mas minérios e petróleo e gás. Não, é verdade. Se você pegar os dois segmentos, você tem razão. O agronegócio ainda é a principal fonte de recursos de exportação. Mas se você tirar os produtos individualmente... Pinçar o complexo soja. Exatamente. O complexo soja, nesse ano, ele já vai ter um faturamento menor do que a conta petróleo. Sim. Continue, Zé. O agronegócio hoje representa 30% da economia do Brasil, né? É soja, milho, gergelim, lá em Canarã, por exemplo, uma grande exportação de gergelim. Então, é uma pauta extensa de exportação, carnes, de bovinas, suínas, aves. Então, é um complexo muito maior. E ninguém fala desta área de mineração e de petróleo e gás, que é muito forte também na exportação. E isso traduz ali uma situação grave para o Brasil, que exporta ainda commodities, né? Um país tem que elaborar. O Brasil tem que não exportar a carne in natura, mas a carne processada e assim por diante, né? Mas a gente falando aí do petróleo, é preciso sim explorar o petróleo brasileiro e é preciso exportar, porque a indicação é de redução do uso de petróleo no mundo, Deus queira. Eu já ouvi aqui de figuras importantes de que o petróleo teria vida por mais 10 anos, e já foram 5 anos. Então a gente vê que o petróleo vai continuar e nunca vai acabar, porque existem subprodutos do petróleo, além, evidentemente, do combustível de veículos. Muita gente achava que que o mundo ia ficar cheio de carro elétrico, que o petróleo seria desnecessário. Não é bem assim. Então é preciso cuidar das reservas de petróleo do Brasil, uma das maiores do mundo, viu? Uma das maiores do mundo. E essa descoberta nova é evidente que precisa ser explorada. A exploração de minérios, ela é uma relação abusiva, sim, é verdade. Mas com a tecnologia é possível fazer com um mínimo de intervenção e de possibilidade de danos ao meio ambiente. É só exigir. Tá, vamos explorar e explorar de uma maneira que possa ser sustentável, pelo menos. Fala, Gani. Evandro, eu vejo que o presidente, ele não é um grande entusiasta dessas medidas ambientais, um grande ambientalista, e falo isso, não falo em tom de crítica não, porque eu acho que também tem um ambientalismo muito exagerado, é o meio ambiente pelo meio ambiente e acaba não resolvendo situação de pobreza e trazendo crescimento econômico. Agora, ele, durante a sua campanha, bancou a Marina. Por quê? Porque era conveniente, né? Ter ali alguém que fosse defensora do meio ambiente, essa pauta está muito na moda. E agora, em certo sentido, ele se tornou refém da própria Marina, porque ele se elegeu, inclusive, com essa bandeira. E é claro que ele quer a exploração econômica daquela região, porque isso pode render bons dividendos para o Brasil, bons dividendos para o governo. Um novo pré-sal significaria crescimento econômico, significaria ajuda até na questão fiscal. Agora, tudo isso tem que ser feito dentro dos parâmetros ambientais, porque aí não é nenhuma questão de liberação de combustível fóssil. Existe um grande risco de vazamento de petróleo numa região que é reserva hídrica, né, no mundo e que pode, aqui pelo menos no Brasil, e que pode contaminar a nossa água, enfim, ser um grande desastre ambiental. Agora sim, vocês imaginam que de alguma forma o ministro de Minas e Energia poderia entrar no embate com a ministra do Meio Ambiente? Porque eu também acho que faz meio que parte do establishment de um governo que uma área tente fazer um projeto, que a outra área que é responsável pela parte ambiental fale, olha, desse jeito aqui não vai dar certo, você precisa fazer uma alteração aqui, aí vem a Petrobras. Então, assim, há também uma normalidade nesse processo. O que a gente precisa esperar é que, se de fato esse diálogo vá se estabelecer sem que nenhuma rusga mais séria seja criada entre Ministério de Minas e Energia, entre Ministério do Meio Ambiente, com um possível envolvimento do presidente da República, hein, Gustavo Segré? Eu acho que deveriam trabalhar no mesmo sentido. Quando duas instâncias do governo, ministérios separados, eles trabalham em posições divergentes, é um problema para o próprio presidente, porque em algum momento ele vai ter que mediar. Vai dizer, estou de acordo com essa
posição, eu estou de acordo com essa posição. Me chama a atenção a ausência dos ambientalistas, aqueles que cantavam Salve a Amazônia. Estão sumiram, não sabemos aonde que está, ninguém encontra eles. 20 anos, a queimada maior em 20 anos. E ninguém está falando nada, é uma passada de pano maravilhosa. Se a ministra defendesse também o meio ambiente, deveria ser chamada também. O Congresso está voltando, aproveitem, chamem a ministra também para perguntar o que o governo está fazendo para contrariar as questões das queimadas em Pantanal e as queimadas na Amazônia também, que cresceram muito. Aonde que está o STF dando 72 horas para a ministra se expedir, dizendo, quais são as políticas que o governo vai tomar para evitar esse desastre ambiental? É um desastre ambiental. Mesmo que aqueles do Salve Amazônia estão dormindo uma soneca, mas deveriam ser chamados também. E o presidente deveria também tomar uma posição, e essa posição certamente não está sendo tomada. Novamente deverá se abster de opinar, porque tem um ministério dizendo uma coisa e, pelo menos nos princípios e valores morais, a ministra falando outra. Arremate, Piperno. Essa questão é importante das queimadas, sim. Ela tem que tomar posições, ela tem que se manifestar mais. Eu acho que ela foi muito eficiente. O pessoal está tirando uma sonequinha? Eu acho que parcialmente. Ela foi muito eficiente no combate ao crime ambiental, traduzido na questão do desmatamento, e ela tem falado muito pouco sobre o acidente ambiental, que é essa questão das queimadas. Agora, de um certo modo, né, para a gente arrematar esse tema relacionado à questão da Amazônia, enfim... eu tenho visto assim, uma prestação de contas sobre os problemas que esse governo apontou que aconteciam na Amazônia e que agora simplesmente desaparecem, né? Bem pequena, Zé Maria Trindade, porque a questão dos Yanomami, por exemplo, há um ministério voltado só para isso e a gente não vê uma prestação de contas sobre ações que tenham reduzido drasticamente aquele problema. A mesma coisa poderia estar acontecendo também relacionada às queimadas, à destruição ambiental. Cine, você tem razão. Era para ser um discurso forte de demonstração do que tem sido feito, como evitar as queimadas e principalmente campanhas, né? A gente vê que nos últimos anos não se faz campanha contra o mosquito da dengue e a dengue explode. Não se faz campanhas como antes, campanhas nacionais contra queimadas e aí a coisa explode. Então está faltando exatamente esse cuidado. E principalmente o discurso de mostrar, olha, nós estamos fazendo isso, olha, nós reduzimos isso. Né? O que eu vejo, e o sintoma me foi falado por um ex-ministro de Lula, inclusive, ele dizendo que o governo atual está com a esplanada dos ministérios fragilizada, fraca. Não existem ministros fortes, capazes de emitir conceitos, independente do que vai pensar um ou outro, como, por exemplo, fazia Flávio Dino. Nós podemos questionar o pensamento do Flávio Dino quando ministro da Justiça, mas ele era um ministro atuante que defendia o governo e que todos sabiam o que a pasta dele queria. Sem ele, apagou o ministério. E isto é uma deficiência muito forte no governo, porque cada ministro é cada pedaço do governo. Todos entendem o ministro como o governo naquele setor. E não é só no meio ambiente. Há um apagão de ministros por aqui, sim. Fala, Gani. Olha, o Segré foi cirúrgico na fala dele. Ele apontou esta contradição que existe quando é um governo à direita e a cobrança ambiental é de todos os setores da sociedade. É da mídia, é da academia, é da justiça, é do Piperno, é de todo mundo, Evandro. Agora, quando vem um governo à esquerda e que prometeu a pauta ambiental e não cumpre. Depende. E não cumpre. Não cumpre. O Yanomami, a questão do Yanomami. Acidente ambiental é uma coisa. Yanomami, crime ambiental, política e outra de passar coisa, boiada. E queimada. Política de passar boiada é crime. Aí não cumpre, aí há um silêncio. O mesmo silêncio, seu Fábio Piperno, que a gente vê em relação à questão venezuelana, seu Fábio Piperno. Política de passar boiada é crime. Queimada é acidente ambiental, é diferente. E que tem que ser combatido. Tá, porque senão deixamos todo mundo queimar porque é culpa nossa. Não, tem que ser combatido. E, aliás, eu tenho até uma ideia. Leis punindo.